Capítulo 7. A psicoterapia considerada como um processo. No outono de 1956 tive a grande honra de receber da Associação Americana de Psicologia um dos 3 primeiros prêmios por contribuição científica. Havia, no entanto, uma obrigação ligada ao prêmio, obrigação que previa para um ano mais tarde que cada um dos premiados apresentasse um artigo para a associação. Resolvi que, em vez de dedicar um ano a uma nova tarefa, o melhor seria estudar o processo pelo qual a personalidade se modifica. Assim fiz, mas, quando o outono se aproximava, compreendi que as ideias que elaborara eram ainda pouco claras, provisórias, difíceis de apresentar. Procurei, no entanto, transcrever as confusas impressões que foram importantes para mim, das quais emergia um conceito de processo diferente de tudo aquilo que antes vira com clareza. Quando terminei, verifiquei que escrevera um artigo demasiado longo para poder ser entregue, por isso, procedi a uma redução que lhe desse uma forma mais breve, que apresentei no dia 2 de setembro de 1957 na Convenção Americana de Psicologia, em Nova York. Este capítulo não é tão longo quanto a forma primitiva, nem tão abreviado quanto a segunda. Se nos capítulos precedentes o processo terapêutico é encarado de um ponto de vista quase exclusivamente fenomenológico, a partir do quadro de referência do cliente, este procura captar aquelas qualidades de expressão que podem ser observadas por outra pessoa e situa-se, portanto, num quadro de referência externa. A partir das observações contidas neste capítulo, elaborou-se uma escala do processo terapêutico, que pode ser experimentalmente aplicada a excertos de entrevistas gravadas. O método está ainda na fase de revisão e aperfeiçoamento. Mesmo sob sua forma atual oferece, na opinião da maior parte dos especialistas, uma fidedignidade aceitável e fornece resultados significativos. Casos que, por outros critérios, foram considerados bem-sucedidos apresentam nessa escala do processo um movimento mais amplo do que os casos menos bem-sucedidos. Do mesmo modo, e para nossa grande surpresa, verificou-se que os casos bem-sucedidos começam um nível mais elevado da escala do que os casos em que a terapêutica não teve um resultado tão bom. Evidentemente, não sabemos ainda com um grau suficiente de segurança como ajudar terapeuticamente os indivíduos cujo comportamento, quando se apresentam perante nós, é típico dos estágios 1 e 2 adiante descritos. Por isso, as ideias expressas neste capítulo, embora me tivessem parecido naquela altura pobremente elaboradas e Por isso, as ideias expressas neste capítulo, embora me tivessem parecido naquela altura pobremente elaboradas e mal formuladas, representam já uma abertura para novos e interessantes domínios do pensamento e da investigação. O enigma do processo terapêutico. Gostaria que me acompanhassem numa viagem de exploração. O objetivo da viagem, a meta da investigação, é procurar obter informações sobre o processo da psicoterapia, ou seja, o processo através do qual a personalidade se altera. Devo apontar desde já que o objetivo ainda não foi atingido e que tudo se passa como se a expedição tivesse avançado apenas alguns quilômetros no interior da selva. No entanto, se me quiserem acompanhar, talvez sejam tentados a descobrir novas vias de acesso que nos permitam avançar nas nossas investigações. Minha razão pessoal para entrar numa tal exploração é muito simples. Da mesma maneira que muitos psicólogos se interessaram pelos aspectos constantes da personalidade e os aspectos invariáveis da inteligência, do temperamento, da estrutura da personalidade, também eu me interessei, desde há muito tempo, pelas constantes que intervêm na modificação da personalidade. A personalidade e o comportamento se modificam. O que existe de comum nessas alterações? Quais são os pontos comuns entre as condições que precedem a modificação? Mas, e é o que sobretudo importa, qual é o processo pelo qual essas modificações ocorrem? Até pouco tempo atrás, tentamos sobretudo saber alguma coisa sobre esse processo pelo estudo dos resultados. Temos à mão muitos fatos referentes, por exemplo, às alterações que ocorrem na autopercepção e na percepção do outro. Não nos limitamos a medir essas alterações considerando o processo global da terapia, mas fizemo-lo durante o tratamento com uma determinada regularidade. Mas mesmo esta última técnica forneceu-nos poucas indicações quanto ao processo em si mesmo. Estudos sobre resultados segmentados são ainda medidas de resultados e, por conseguinte, fornecem poucas indicações sobre a maneira como se opera a transformação. Ao debruçar-me sobre esse problema,
pude compreender como é restrito na investigação objetiva o estudo do processo, seja em que campo for. A investigação objetiva, para nos fornecer uma representação exata das inter-relações que ocorrem num determinado momento, oferece-nos, em partes, momentos cristalizados do tratamento. Mas nossa compreensão de um movimento permanente, quer se trate do processo de fermentação, da circulação do sangue ou da fissão atômica, mas nossa compreensão de um movimento permanente, quer se trate do processo de fermentação, da circulação do sangue ou da fissão atômica, é de um modo geral fornecida por uma formulação teórica, muitas vezes acompanhada, quando isso é possível, de uma observação clínica do processo. Percebi então que talvez eu estivesse alimentando uma excessiva esperança de ver os procedimentos de investigação iluminarem diretamente os processos em que a personalidade se modifica. Talvez só a teoria o possa fazer. Um método rejeitado. Quando resolvi, há mais de um ano, fazer nova tentativa para compreender o modo como se dão essas modificações, comecei por considerar as diversas maneiras de descrever a experiência terapêutica em termos de um outro quadro de referência qualquer. Há muito me senti atraído pela teoria da comunicação, com os seus conceitos de feedback, com os sinais, de entrada e de saída, e assim por diante. Havia igualmente a possibilidade de descrever o processo terapêutico em termos da teoria da aprendizagem ou em termos da teoria geral dos sistemas. Quando estudei essas diferentes vias de compreensão, ganhei a convicção de que seria possível transpor o processo psicoterapêutico para qualquer desses quadros de referência teórica. Julgo que haveria algumas vantagens em proceder desse modo. Mas fui me convencendo de que, num campo de investigação tão novo, não era essa a maior necessidade. Cheguei à conclusão, que outros antes de mim já tinham atingido, de que um novo domínio talvez exija em primeiro lugar que nos fixemos nos acontecimentos, que nos aproximemos dos fenômenos com o mínimo de preconceitos possível, que assumamos a atitude observadora e descritiva do naturalista, extraindo inferências elementares que parecem ser mais próprias ao material estudado. O modo de abordagem. Por isso, desde o ano passado, empreguei o método que muitos de nós utilizamos para levantar hipóteses, um método que os psicólogos do nosso país parecem relutantes em expor ou comentar. Usei-me como instrumento. Como instrumento, tenho qualidade e defeitos. Durante muitos anos vivenciei a terapia como terapeuta. Fiz experiência do outro lado da mesa, como cliente. Refleti sobre a terapia, fiz investigações nesse campo, familiarizei-me com os trabalhos de investigação dos meus colegas. Mas adquiri igualmente preconceitos, uma visão pessoal da psicoterapia, e tentei desenvolver considerações teóricas sobre a terapia. Esses pontos de vista e essas teorias tenderiam a tornar-me menos receptivo para os próprios mas adquiri igualmente preconceitos, uma visão pessoal da psicoterapia, e tentei desenvolver considerações teóricas sobre a terapia. Esses pontos de vista e essas teorias tenderiam a tornar-me menos receptivo para os próprios acontecimentos. Seria capaz de me abrir aos fenômenos da terapia de uma forma nova, ingênua. Poderia fazer da minha experiência global um instrumento tão eficaz quanto possível, ou impedir-me-iam os meus preconceitos de ver o que realmente se passava. Só me restava ir em frente e fazer a tentativa. Assim, durante este último ano, passei muitas horas a ouvir gravações de entrevistas terapêuticas tentando ouvi-las tão ingenuamente quanto possível. Procurei absorver todos os indícios que fosse capaz de aprender referentes ao processo e aos elementos significativos nas alterações verificadas. Procurei em seguida abstrair dessas impressões as ideias mais simples que pudessem descrevê-las. Sob esse aspecto, fui muito estimulado e auxiliado pelos trabalhos de alguns dos meus colegas, mas gostaria de citar de modo particular, com o meu maior reconhecimento, Eugene Gendrin, William Kirtner e Fred Zimrin, cuja capacidade manifesta para abrir novos caminhos nessas matérias me foi particularmente útil, a eles recorrendo constantemente. A fase seguinte consistiu em reunir essas observações e abstrações elementares e formulá-las de modo a poder destacar imediatamente hipóteses verificáveis. Foi este o ponto até onde cheguei. Não tenho que me desculpar por não apresentar as investigações experimentais que estão na base dessas formulações. Se a experiência passada foi de algum modo um guia, posso ter certeza de que as hipóteses que apresentar, se forem de alguma maneira conformes à experiência subjetiva de outros terapeutas, contribuirão para estimular a investigação em grande escala. E, dentro de alguns anos,
será possível determinar com clareza o grau de verdade e de falsidade das afirmações que se seguem. As dificuldades e o caráter instigante da investigação. Pode parecer-lhes estranho que vá descrever tão pormenorizadamente o caminho pessoal que percorri à procura de algumas fórmulas simples e sem dúvida inadequadas. Procedi deste modo porque estou convencido de que 9/10 da investigação nos escapam completamente e que o estudo da fração que podemos ver conduz-nos a falsas conclusões. Apenas ocasionalmente alguém como Mooney descreve todo o método de investigação tal como existe no indivíduo. Eu também gostaria de revelar um pouco o conjunto desse estudo, tal como se foi formando em mim, e não somente a parte impessoal. Gostaria de fazê-los participar intensamente das alegrias e desânimos do esforço para compreender o processo terapêutico. Gostaria de lhes contar uma descoberta que fiz recentemente sobre a maneira como os sentimentos tocam os clientes, um termo que eles empregam frequentemente. O cliente está falando sobre um tema importante quando, subitamente, é tocado por um sentimento nada que tenha um nome ou uma classificação, mas a experiência de algo desconhecido que deve ser cuidadosamente explorado, mesmo antes que se lhe possa apontar uma designação. Como dizia um cliente, é um sentimento que me arrasta. Nem mesmo sei a que é que ele se liga. A frequência desse fenômeno me impressionava. Um outro assunto de interesse foi a variedade dos caminhos seguidos pelos clientes para entrarem em contato com seus próprios sentimentos. Esses sentimentos vêm à superfície como bolhas de ar, eles brotam. O cliente mergulha nas suas emoções, muitas vezes com cautela e com receio. Eu queria mergulhar neste sentimento, mas você sabe como isso é difícil. Outra dessas observações naturalistas liga-se à importância que o cliente atribui à exatidão da simbolização. Ele quer exatamente a palavra precisa com a qual possa exprimir o sentimento por que passou. Uma aproximação não lhe basta. E isto para conseguir uma melhor comunicação consigo próprio, até porque, se tratasse de comunicar com outro, ele teria à sua disposição várias palavras de significado equivalente. Acabei, desse modo, por reconhecer o valor dos chamados momentos dinâmicos, isto é, aqueles em que parece que uma mudança realmente ocorre. Esses momentos, com as suas concomitantes fisiológicas mais evidentes, serão mais tarde objeto de uma tentativa de descrição. Queria igualmente mencionar o profundo sentimento de desespero que por vezes sinto, ingenuamente perdido na inacreditável complexidade da relação terapêutica. Não admira de forma alguma que preferíssemos, ao iniciar o tratamento, dispor de rígidos preconceitos. Sentimos que é necessário conferir uma ordem a tudo isso. Não ousamos esperar que se possa descobrir uma ordem nessa relação. Aqui estão algumas das descobertas pessoais, dos embaraços e dos desânimos que fui encontrando ao trabalhar sobre esses problemas. Foi a partir daqui que se formaram as ideias mais teóricas que gostaria agora de apresentar. Uma condição básica. Se estudássemos o mecanismo do crescimento das plantas, teríamos de aceitar algumas condições constantes de temperatura, de umidade. Se estudássemos o mecanismo do crescimento das plantas, teríamos de aceitar algumas condições constantes de temperatura, de umidade e de iluminação, ao elaborar a nossa teoria sobre o processo a que assistimos. Do mesmo modo, ao teorizar sobre o processo da modificação da personalidade em psicoterapia, tenho de aceitar um conjunto ótimo de condições constantes que facilitem essa modificação. Tentei recentemente estabelecer com algum pormenor essas condições. Para o nosso objetivo de momento, creio poder resumir essas condições numa palavra. Ao longo de toda a exposição que se segue, parto do princípio de que o cliente se sente plenamente aceito. Com isso pretendo significar que, sejam quais forem os seus sentimentos, temor, desespero, insegurança, angústia, seja qual for o seu modo de expressão, silêncio, gestos, lágrimas ou palavras, seja qual for a impressão sobre a sua situação. Nesse momento, ele sente que está sendo psicologicamente aceito tal qual é, pelo terapeuta. Isto implica, portanto, o conceito de uma compreensão por empatia e o conceito de aceitação. Convém igualmente sublinhar que é a vivência que o cliente tem dessa condição que a otimiza e não apenas o fato de tal condição existir no terapeuta. Logo, em tudo o que vou dizer sobre o processo de modificação da personalidade, admitirei como uma constante uma condição ótima e máxima de ser aceito. O contínuo emergente. Ao procurar captar e conceituar o processo de mudança, comecei por buscar os elementos suscetíveis de caracterizarem a própria mudança.
Pensava na mudança como uma entidade e procurava seus atributos específicos. Pouco a pouco, fui compreendendo, à medida que me expunha à matéria bruta da mudança, que se tratava de um contínuo, de uma espécie diferente daquele que eu antes imaginara. Comecei a entender que os indivíduos não se movem a partir de um ponto fixo ou uma homeostase para um novo ponto fixo, embora um processo desse gênero seja possível. Mas o contínuo mais significativo é o que vai da fixidez para a mobilidade, da estrutura rígida para o fluxo, da estase para o processo. Emiti a hipótese provisória de que talvez as qualidades da expressão do cliente pudessem, em qualquer momento, indicar a sua posição nesse contínuo, indicar onde se encontra no processo de mudança. Desenvolvi progressivamente esse conceito de processo, distinguindo nele 7 fases, mas insisto em que se trata de um contínuo e que todos os pontos intermediários persistem, quer se distingam 3 ou 50 fases. Acabei por descobrir que determinado cliente, tomado como um todo, revela habitualmente comportamentos que se aglomeram em torno de uma seção relativamente curta do contínuo. Ou seja, é pouco provável que numa esfera da sua existência o cliente manifeste uma fixidez total e numa outra esfera uma mobilidade absoluta. Ele tenderia, globalmente, a situar-se nessa ou naquela etapa do processo. Contudo, o processo que pretendo descrever relaciona-se mais propriamente com determinados domínios das significações pessoais, onde levanto a hipótese de que o cliente se acha neste domínio num estágio completamente definido e não apresenta nenhuma característica dos outros estágios. Os 7 estágios do processo. Vou tentar delinear a forma como vejo os estágios sucessivos do processo através do qual o indivíduo muda da fixidez para a fluidez, de um ponto situado perto do polo estático do contínuo para um ponto situado perto do seu polo, em movimento. Se a minha observação é correta, é possível que, examinando e delimitando as qualidades da experiência e da expressão num indivíduo determinado, num clima que ele próprio sente de completa aceitação, sejamos capazes de determinar o ponto em que ele se encontra nesse contínuo da mudança da personalidade. Primeiro estágio. O indivíduo que se encontra neste estágio de fixidez e de distanciamento da sua experiência não virá seguramente de boa vontade à terapia. No entanto, posso ilustrar, em certa medida, as características desse estágio. Recusa de comunicação pessoal. Comunicação apenas sobre assuntos exteriores. Exemplo. Pois bem, dir-lhe-ei que sempre me pareceu um pouco idiota falar de si mesmo, a não ser em caso de extrema necessidade. Os sentimentos e os significados pessoais não são apreendidos nem reconhecidos como tais. Os construtos pessoais, segundo a expressão empregada por Carey, são extremamente rígidos. As relações íntimas e comunicativas são encaradas como perigosas. Nesse estágio, nenhum problema pessoal é reconhecido ou captado. Não existe desejo de mudança. Exemplo. Acho que estou perfeitamente bem. Existem muitos bloqueios na comunicação interna. Talvez essas curtas frases e exemplos possam ilustrar em parte a rigidez psicológica inerente a essa extremidade do contínuo. O indivíduo tem pouco ou mesmo nenhum reconhecimento do fluxo e do refluxo da sua vida afetiva. Os caminhos que segue para construir a sua experiência foram determinados pelo seu passado e não são, de maneira rígida, afetados pelo presente. No seu modo de vivenciar, ele está determinado pelas estruturas da sua forma de experienciar. Ou seja, reage à situação presente assimilando-a a uma experiência passada e reage depois a esse passado, sentindo. A diferenciação das significações pessoais da experiência é sumária ou global, sendo esta vista em termos de preto e branco. O indivíduo não se comunica e não comunica senão aspectos exteriores. Ele tende a se ver como não tendo problemas, ou os problemas que reconhece são apreendidos como completamente exteriores a si mesmo. A comunicação interna entre o eu e a experiência imediata está seriamente bloqueada. O indivíduo, nesse estágio, está representado por termos como estase, fixidez, em oposição a fluxo ou mudança. Segundo estágio do processo. Quando a pessoa no primeiro estágio pode vivenciar a si mesma como é totalmente aceita, segue-se então o segundo estágio. Parecemos saber muito pouco sobre como proporcionar a experiência de ser aceito para a pessoa no primeiro estágio, mas por vezes isso se consegue pela terapia lúdica ou em grupo. Nessas circunstâncias, a pessoa se beneficia de um clima de aceitação, sem ser obrigada a tomar qualquer iniciativa pessoal,
durante um tempo suficientemente longo para se sentir aceito. Em cada situação em que vivencia isso, nota-se que a expressão simbólica se torna um pouco mais maleável e fluida, o que se caracteriza por a expressão em relação aos tópicos referentes ao não eu começa a ser mais fluente. Exemplo. Suspeito que meu pai sempre tenha se sentido pouco seguro nas suas relações de negócios. Os problemas são captados como exteriores ao eu. Exemplo. A desorganização continua a aparecer inesperadamente na minha vida. Não existe o sentimento de responsabilidade pessoal em relação aos problemas. Exemplo. Isto é ilustrado pela citação precedente. Os sentimentos são descritos como não próprios ou, às vezes, como objetos passados. Exemplo. O terapeuta. Se quiser me dizer o que atrás aqui. A cliente. O sintoma era. Era. Se quiser me dizer o que atrás aqui. A cliente. O sintoma era. Era. Estar muito deprimida. Aqui está um exemplo excelente da maneira como os problemas interiores podem ser apreendidos e comunicados como se fossem completamente exteriores. A clientes não diz: eu estou deprimida, nem mesmo: eu estava deprimida. Ela trata o seu sentimento como um objeto remoto, que não possui, que lhe é inteiramente exterior. Os sentimentos podem ser exteriorizados, mas não são reconhecidos como tais, nem pertencentes ao próprio indivíduo. A experiência está determinada pela estrutura do passado. Exemplo. Suponho que a compensação que sempre procurei foi, mais do que tentar me comunicar com as pessoas ou ter boas relações com elas, compensar, bem, como direi, ficar num nível intelectual. Aqui a cliente começa a reconhecer a maneira como a sua experiência presente está determinada pelo passado. Suas afirmações ilustram igualmente o distanciamento da vivência a este nível. É como se ela mantivesse sua experiência à distância. Os construtos pessoais são rígidos, não reconhecidos como construtos, mas concebidos como fatos. Exemplo. Nunca posso fazer nada direito. Não posso acabar nada. A diferenciação das significações pessoais e dos sentimentos é muito limitada e global. Exemplo. A citação precedente é uma boa ilustração. Nunca posso é um aspecto de diferenciação em branco e preto, como é igualmente o emprego de direito, num sentido tão absoluto. As contradições podem ser expressas, mas com um pequeno reconhecimento delas enquanto contradições. Exemplo. Eu quero aprender, mas fico olhando para a mesma página durante 1 hora. Como comentário a esse segundo estágio do processo, pode-se dizer que um determinado número de clientes que vêm voluntariamente à terapia estão nessa fase, mas nós conseguimos obter um grau muito modesto de resultados favoráveis ao trabalhar com eles. Parece ser essa pelo menos a conclusão do estudo de Kirtner, conclusão aceitável embora o seu quadro de referência conceitual seja um pouco diferente no nosso. Sabemos muito pouco sobre a forma como uma pessoa nesse estágio acaba por experimentar-se a si mesma como aceita. Terceiro estágio. Se a leve maleabilidade e o início do fluxo no segundo estágio não forem bloqueados e o cliente se sentir sob esses aspectos totalmente aceito tal qual é, dá-se uma maior maleabilidade e fluxo. Se a leve maleabilidade e o início do fluxo no segundo estágio não forem bloqueados e o cliente se sentir sob esses aspectos totalmente aceito tal qual é, dá-se uma maior maleabilidade e fluência da expressão simbólica. Eis algumas das características que parecem acompanhar aproximadamente esse ponto do contínuo. Há um fluir mais livre da expressão do eu como um objeto. Exemplo. Esforço-me muito para ser perfeito com ela, entusiasta, amigável, inteligente, faladouro porque quero que ela goste de mim. Há também uma expressão das experiências pessoais como se tratassem de objetos. Exemplo. E depois, ainda tem esse negócio de saber o quanto você se sente preparada para o casamento, e se a sua vocação profissional é importante, e isso é o que você realmente é nesse ponto, isso limita os contatos que possa ter. Nesse caso, o eu da cliente é um objeto tão longínquo que essa reação devia antes situar-se entre o segundo e o terceiro estágio. Há igualmente expressão sobre o eu como um objeto refletido, que existe primariamente nos outros. Exemplo. Sou capaz de me sentir sorrindo com suavidade como a minha mãe ou sendo teimoso e seguro de mim como meu pai. Às vezes é deslizo para a personalidade seja de quem for, mas que não é a minha.
O cliente exprime e descreve sentimentos e significados pessoais que não estão presentes. Habitualmente, como se evidencia, são comunicações sobre sentimentos passados. Exemplo: havia tantas coisas que eu não podia dizer às pessoas, tantas coisas más que eu fiz. Sentia-me tão vil e tão mal. Outro exemplo: e o que agora sinto é precisamente o que me lembro de ter sentido quando era criança. Há uma aceitação muito reduzida dos sentimentos. A maior parte dos sentimentos é revelada como algo vergonhoso, mau, anormal ou inaceitável de outras maneiras. Manifestam-se sentimentos e, nesse caso, algumas vezes são reconhecidos como tais. A experiência é descrita como passada, ou como algo afastado do eu. Os exemplos precedentes ilustram estas asserções. Os construtos pessoais são rígidos, mas podem ser reconhecidos como construtos e não como fatos exteriores. Exemplo: sentia-me de tal maneira culpado durante a minha juventude que julgava merecer ser sempre castigado fosse pelo que fosse. Se julgava que não merecia ser castigado por uma coisa, sentia que o merecia por outra. Obviamente, o cliente vê a situação como o modo como construiu a experiência. E não como um fato estabelecido. Outro exemplo: sempre sinto medo quando há afeto envolvido porque isso implica submissão. Detesto isso, mas acho que identifico as duas coisas e que se alguém manifesta afeição por mim isso significa que devo aceder a tudo o que essa pessoa quiser. A diferenciação dos sentimentos e dos significados é um pouco mais nítida, menos global do que nas fases precedentes. Exemplo: já o disse várias vezes, mas agora realmente sinto isso. Será de admirar o fato de ter me sentido tão infeliz nessas condições, vistas as sujeiras que me fizeram. E, por outro lado, também não fui um anjo, bem sei. Há um reconhecimento das contradições da experiência. Exemplo: o cliente explica que, por um lado, espera fazer alguma coisa de grande e, por outro, sente que pode facilmente fracassar. As opções pessoais são muitas vezes vistas como ineficazes. O cliente decide fazer uma coisa, mas descobre que o seu comportamento não está de acordo com essa decisão. Julgo evidente que muitas das pessoas que vêm à procura de ajuda psicológica se situam aproximadamente nesse terceiro estágio. Podem permanecer aí durante muito tempo, descrevendo sentimentos que não sentem no momento e explorando seu eu como um objeto, antes de estarem preparadas para passar à próxima fase. Quarto estágio: quando o cliente se sente compreendido, bem-vindo, aceito tal como é nos vários aspectos da sua experiência, no nível do terceiro estágio, dá-se então uma maleabilidade gradual de seus construtos e uma fluência mais livre dos sentimentos. Características de movimento no contínuo. Podemos tentar captar algumas características dessa descontração e designá-las como o quarto estágio do processo. O cliente descreve sentimentos mais intensos do tipo, não presentes agora. Exemplo: pois bem, tocou-me profundamente. Os sentimentos são descritos como objetos no presente. Exemplo: fico desanimado por me sentir dependente, porque isso quer dizer que não acredito em mim. Os sentimentos são por vezes expressos no presente, outras vezes surgem como que contra os desejos do cliente. Exemplo: um cliente, depois de relatar um sonho onde aparecia um espectador perigoso, porque observava os seus crimes, diz ao terapeuta: bem, não tenho confiança em você. Há uma tendência, não tenho confiança em você. Há uma tendência para experimentar sentimentos no presente imediato, mas que é acompanhada de desconfiança e de medo perante essa possibilidade. Exemplo: sinto-me preso por alguma coisa. Devo ser eu. Não encontro outra explicação. Não posso atribuir isso a ninguém. A este nó. Em alguma parte, dentro de mim. Isso me dá vontade de ficar louco e gritar e fugir. Há pouca aceitação dos sentimentos, embora já se manifeste alguma aceitação. Os dois exemplos precedentes indicam que o cliente manifesta uma suficiente aceitação da sua experiência para enfrentar sentimentos que lhe metem medo. A sua aceitação, porém, é pouco consciente. A experiência está menos determinada pela estrutura do passado, é menos longínqua e surge mesmo, por vezes, com um ligeiro atraso.
Os mesmos dois exemplos anteriores ilustram muito bem esta maneira menos rigidamente determinada de enfrentar a experiência. Surge uma maleabilidade na forma como a experiência é construída. Ocorrem algumas descobertas de construtos pessoais, dá-se um reconhecimento definitivo do seu caráter de construções, começa a pôr-se em questão a sua validade. Exemplo. Isso é engraçado. Por quê? Ora, porque é um pouco estúpido da minha parte. Sinto-me um pouco inquieto, um pouco embaraçado com isso. E um pouco impotente. O humor foi minha defesa toda a vida, talvez não seja muito apropriado para realmente ver a mim mesmo. Uma cortina que se corre. Sinto-me um pouco perdido agora. Onde é que eu estava? O que estava dizendo? Perdi o domínio sobre alguma coisa que servia para me agarrar. Este exemplo ilustra o choque e a alteração que resultam de pôr em questão um construto básico, nesse caso, o humor empregado como defesa. Há uma maior diferenciação dos sentimentos, dos construtos, das significações pessoais, com certa tendência para procurar uma simbolização exata. Exemplo. Esta característica está adequadamente ilustrada em cada um dos exemplos dessa fase. Dá-se uma preocupação diante das contradições e incongruências entre a experiência e o eu. Exemplo. Eu não estou vivendo de acordo com o que sou. Poderia realmente fazer mais do que faço. Quantas horas não gastei no banheiro nessa posição, enquanto a minha mãe me dizia: não saia daí enquanto não tiver feito alguma coisa. Quantas horas não gastei no banheiro nessa posição, enquanto a minha mãe me dizia: não saia daí enquanto não tiver feito alguma coisa. Produzir. Isso aconteceu com um monte de coisas. Este exemplo ilustra ao mesmo tempo a preocupação perante as contradições e o questionamento da forma como a experiência foi construída. O indivíduo toma consciência da sua responsabilidade perante os seus problemas pessoais, mas com alguma hesitação. Embora uma relação estreita ainda lhe pareça perigosa, o cliente aceita o risco até um certo grau de afetividade. Alguns dos exemplos precedentes ilustram este aspecto, principalmente aquele onde o paciente diz: bem, não tenho confiança em você. Não há dúvida de que essa fase, bem como a seguinte, constitui a maior parte da psicoterapia, tal como a conhecemos. Esses comportamentos são muito comuns em qualquer forma de terapia. Seria bom recordar outra vez que uma pessoa nunca está exclusivamente nesse ou naquele estágio do processo. Ouvindo as entrevistas e examinando as transcrições datilografadas, sou levado a crer que as expressões de um cliente numa dada entrevista podem incluir frases e comportamentos que são sobretudo característicos da terceira fase, com momentos frequentes de rigidez da segunda fase ou com maior maleabilidade da quarta fase. Não me parece, porém, provável que se encontrem exemplos do sexto estágio numa tal entrevista. O que foi dito refere-se à variabilidade no estágio geral do processo em que o cliente se encontra. Se limitarmos nossa investigação a uma área determinada dos significados pessoais expressos pelo cliente, proporei a hipótese de uma regularidade muito maior. O terceiro estágio encontrar-se-á raramente antes do segundo, o quarto estágio seguir-se-á raramente ao segundo sem que o terceiro se interponha. É esse o gênero de hipóteses provisórias que podem ser estudadas de um modo experimental. O quinto estágio. À medida que avançamos no contínuo, podemos tentar fixar novo ponto, a que chamaremos quinto estágio. Se o cliente se sente aceito nas suas expressões, comportamentos e experiências no quarto estágio, isso irá favorecer uma maleabilidade ainda maior e uma renovada liberdade no fluxo organísmico. Creio que podemos novamente delinear aproximadamente as características desse estágio do processo 2. Os sentimentos são expressos livremente como se fossem experimentados no presente. Exemplo. Eu esperava ser rejeitado. Estou sempre à espera disso. Tenho até a impressão de sentir a mesma coisa com você. Custa-me falar disso, porque queria ser o melhor que posso com você. Aqui, os sentimentos em relação ao terapeuta e ao cliente na sua relação com ele, emoções frequentemente muito difíceis de manifestar, são abertamente expressos. Os sentimentos estão prestes a ser plenamente experimentados. Começam a vir à tona, brotar, apesar do receio e da desconfiança que o cliente experimenta em vivê-los de um modo pleno e imediato. Exemplo. Isto apareceu assim e não sou capaz de compreender como. Estou procurando compreender que terror é este.
Exemplo. A cliente está falando sobre um acontecimento exterior. Subitamente, tem um olhar angustiado, aterrorizado. O terapeuta. O que se passa? A cliente. Não sei. Devo ter me aproximado de alguma coisa de que não queria falar. Aqui, a cliente tomou consciência de um sentimento quase involuntariamente. Exemplo. Sinto-me detido precisamente neste momento. Por que é que a minha mente ficou vazia? Tenho a impressão de me agarrar a qualquer coisa, mas larguei outras e algo em mim está dizendo: a que mais será preciso ainda renunciar? Principia a despontar uma tendência para perceber que vivenciar um sentimento envolve uma referência direta. Os 3 exemplos acima citados ilustram justamente este aspecto. Em cada um dos casos, o cliente sabe que sentiu alguma coisa, mas percebe que não pode exprimir claramente aquilo que sentiu. Mas começa igualmente a esboçar-se a compreensão de que o objeto desses conhecimentos vagos reside nele, num acontecimento organísmico em relação ao qual pode verificar a exatidão das suas simbolizações e das suas formulações cognitivas. Isso é muitas vezes revelado por expressões que indicam o caráter próximo ou longínquo que ele sente em relação a esse ponto de referência. Exemplo. Realmente não aprofundei muito, limitei-me a descrever. Há surpresa e receio, raramente prazer, quando os sentimentos vêm à tona. Exemplo. O cliente, falando sobre suas antigas relações familiares. Isso já não tem qualquer importância. 1. Era, no entanto, muito importante, mas não faço a menor ideia por que razão. Sim, é isso. Posso esquecer-me disso agora. Isso não tem importância. Ai, que miséria e que estupidez! Exemplo. O cliente acabará de exprimir o seu desespero. Ainda me sinto espantado com a força disto. Parece-me ser isso exatamente que eu sinto. Há cada vez mais uma chamada a si dos próprios sentimentos e o desejo de vivê-los, de ser o verdadeiro eu. Exemplo. A verdade é que eu não sou o indivíduo agradável e tolerante que procuro mostrar que sou. Há coisas que me irritam. Sinto-me ríspido com as pessoas e sinto-me por vezes egoísta, e não sei por que é que havia de fingir que não sou assim. Isso mostra com toda clareza o maior grau de aceitação de todos os sentimentos. A vivência descontraída, já não distante e ocorre frequentemente com um ligeiro atraso. Há um pequeno intervalo entre o acontecimento organísmico e a sua plena vivência subjetiva. É isso que um cliente nos descreve com uma admirável precisão. Exemplo. Sinto ainda alguma dificuldade ao tentar exprimir o que significa essa tristeza e as crises de lágrimas. Apenas sei que sinto isso quando chego a um determinado sentimento e, habitualmente, quando choro muito, isso me ajuda a franquear uma barreira que levantei por causa de certas coisas que aconteceram. Sinto-me ferido por qualquer coisa e então, automaticamente, é como se esse escudo escondesse o que se passa e fico com a impressão de não poder entrar em contato seja com o que for, de não poder sentir nada. Se fosse capaz de sentir ou pudesse aceitar imediatamente que estou ferido, poderia começar imediatamente a chorar, mas não sou capaz. Vemo-lo aqui considerando seu sentimento como a única referência interna para a qual pode se voltar a fim de ver mais claro. No momento em que está prestes a chorar, dá-se conta de que isso representa o sentimento parcial e retardado de ter sido ferido. Reconhece então que suas defesas são tais que não é capaz, nessa fase, de vivenciar realmente o acontecimento que o fere no momento em que este ocorre. Os modos segundo os quais se constrói a experiência são muito mais maleáveis. Há muitas descobertas novas dos construtos pessoais como construtos e uma análise e discussão crítica destes. Exemplo. Um homem declara: essa ideia da necessidade de agradar, de ter de fazer isso, é realmente uma espécie de asserção fundamental da minha vida. Sabe, é uma espécie de axioma indiscutível isso de que eu tenho de agradar. Não tenho outra saída. Eu simplesmente tenho de fazer fundamental da minha vida. Sabe, é uma espécie de axioma indiscutível isso de que eu tenho de agradar. Não tenho outra saída. Eu simplesmente tenho de fazer isso. Aqui fica claro para ele que essa asserção foi construída e é evidente que o seu estatuto de indiscutível está prestes a terminar.
Há uma tendência forte e evidente para a exatidão na diferenciação dos sentimentos e das significações. Exemplo: uma tensão que cresce em mim, uma espécie de desespero, como que uma incompletude. E a minha vida atual está realmente muito vazia. Não sei. Parece-me que o que mais se aproxima é o sentimento do desespero. Obviamente, o indivíduo tenta captar o termo exato que simboliza para ele sua experiência. O indivíduo aceita cada vez mais enfrentar suas próprias contradições e incongruências na experiência. Exemplo: minha consciência me diz que sou boa pessoa. Mas, em qualquer parte, dentro de mim, não acredito nisso. Penso que sou um covarde, um inútil. Não tenho confiança na minha capacidade para fazer seja o que for. O indivíduo aceita cada vez com maior facilidade a sua própria responsabilidade perante os problemas que tem de enfrentar, e preocupa-se mais em determinar como contribui para eles. O diálogo interior torna-se mais livre, melhora a comunicação interna e reduz-se o seu bloqueio. Às vezes esses diálogos são verbalizados. Exemplo: alguma coisa em mim me diz: a que mais terei eu ainda de renunciar? Você já levou tanta coisa de mim. Isto sou eu a falar comigo, o eu interior que fala ao eu que dirige o espetáculo. Agora está se lamentando dizendo: você está se aproximando demais. Vá embora. Exemplo: frequentemente esses diálogos assumem a forma de se ouvir a si mesmo, para verificar as formulações cognitivas segundo uma referência direta à experiência. Assim, um cliente diz: não é engraçado. Nunca pensei nisso dessa forma. Só estou tentando ver se é isso. Sempre me pareceu que a tensão era devida em medida muito maior a causas externas. Que não era simplesmente algo que eu utilizava dessa forma. Mas isto é verdade, é realmente verdade. Espero que os exemplos dados deste quinto estágio do processo possam esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, essa fase está, psicologicamente, a muitos quilômetros do primeiro estágio descrito. Nesse ponto, muitos aspectos da personalidade do cliente tornaram-se móveis, ao contrário da rigidez do primeiro estágio. Ele está muito mais próximo do seu ser orgânico, que está sempre em movimento. Abandona-se muito mais facilmente à corrente dos seus sentimentos. Suas construções da experiência são decididamente maleáveis e constantemente postas à prova pelo confronto com pontos de referência e com evidências tanto externas como internas. A experiência é muito mais diferenciada e, portanto, a comunicação interior, já fluente, pode ser muito mais exata. Exemplos de processos em determinada área. Uma vez que me inclinei a falar do cliente como um todo que se situasse num estágio ou em outro, é novamente necessário insistir, antes de passar à descrição do estágio seguinte, que, em determinadas áreas da significação pessoal, o processo pode. Uma vez que me inclinei a falar do cliente como um todo que se situasse num estágio ou em outro, é novamente necessário insistir, antes de passar à descrição do estágio seguinte, que, em determinadas áreas da significação pessoal, o processo pode descer abaixo do nível geral do cliente devido a experiências que estão em profundo desacordo com o conceito de eu. Talvez possa exemplificar referindo-me a uma determinada área da esfera afetiva de um cliente, algo sobre o modo como o processo que estou descrevendo opera num segmento estreito da experiência. Num caso relatado minuciosamente por Schlein, a qualidade da expressão do eu nas entrevistas se situava aproximadamente nos estágios 3 e 4 do processo contínuo que consideramos. Depois, quando a cliente aborda os problemas sexuais, o processo desce a um nível mais baixo no contínuo. No decurso da sexta entrevista, ela sente que há coisas impossíveis de dizer ao terapeuta e então, depois de uma longa pausa, menciona, de forma quase inaudível, uma sensação de comichão na zona do reto, para a qual o médico não encontrava explicação. Nesse caso, um problema é encarado como completamente exterior ao eu, e a qualidade da vivência é muito remota. Isto poderia ser característico do segundo estágio do processo tal como aqui o descrevemos. Na 10ª entrevista, o comichão tinha passado para os dedos. Foi então que, com grande embaraço, descreveu brincadeiras da sua infância em que se despia, e outras atividades sexuais. Temos aqui igualmente o aspecto característico da descrição de atividades estranhas ao eu, sendo os sentimentos considerados como objetos do passado. Estamos, no entanto,
Num estágio mais adiantado do processo, ela conclui: é simplesmente porque eu sou má, suja. Aqui está um juízo sobre o eu e um construto pessoal, rígido e não diferenciado. Tudo isto é característico do terceiro estágio do processo, como também o é a seguinte declaração sobre si mesma, mostrando uma maior diferenciação nas significações pessoais. Acho que por dentro sou hipersexuada, mas por fora não sou suficientemente sexy para atrair a resposta que quero. Gostaria de ser a mesma por dentro e por fora. Esta última frase liga-se ao quarto estágio pela tênue discussão de uma construção pessoal. Durante a 12ª entrevista, ela vai mais longe nessa discussão, declarando que não tinha nascido para a promiscuidade. Essa afirmação se reveste claramente do aspecto característico do quarto estágio, recusando de forma definitiva uma maneira profundamente arraigada de Essa afirmação se reveste claramente do aspecto característico do quarto estágio, recusando de forma definitiva uma maneira profundamente arraigada de construir a experiência pessoal. Durante a mesma entrevista, ela ganha coragem para dizer ao terapeuta: você é um homem, um belo homem, e todo o meu problema se refere a homens como você. Seria mais fácil se você fosse um pouco mais velho, mas não seria melhor a longo prazo. Ela fica perturbada e embaraçada por ter dito isto e sente que é como estar nua, nada lhe podendo esconder. Vemos exprimir-se aqui um sentimento imediato, com relutância e com receio, sem dúvida, mas expresso, não descrito. A vivência é muito menos remota e determinada, e ocorre pouco distanciada no tempo, mas recusa-se ainda a aceitá-la. A diferenciação mais nítida das significações está claramente patente na frase seria mais fácil, mas não melhor. Tudo isso é plenamente característico do quarto estágio do processo. Na 15ª entrevista, a cliente descreve muitas experiências e emoções passadas em relação a sexo, num estilo característico do terceiro e quarto estágios tal como os descrevemos. Num determinado momento diz: eu desejava ferir-me, por isso comecei a sair com homens que me pudessem ferir. Com o seu pênis. Gozava com isso e sofria, e tinha assim a satisfação de ser castigada pelo meu prazer no mesmo momento. Aqui está uma forma de construir a experiência, forma que é apreendida como tal e não como um fato exterior. Também é evidente que ela coloca em questão, embora de uma maneira implícita. Há um reconhecimento e uma certa inquietação perante os elementos contraditórios do prazer experimentado, embora pensando que devia ser castigada. Esses aspectos são absolutamente característicos do quarto estágio, ou mesmo um pouco anteriores. Alguns instantes depois, ela descreve sentimentos intensos de vergonha que experimentou no prazer sexual. Suas duas irmãs, elegantes e respeitáveis, não eram capazes de chegar ao orgasmo, e assim eu era novamente a que era má. Até aqui estas palavras ilustram o quarto estágio. Então, subitamente, ela pergunta: ou será que sou feliz? Nesta expressão no presente de um sentimento de perplexidade, na qualidade de irrupção, na vivência imediata desse espanto, na franca e decisiva discussão de seu construto pessoal anterior, encontramos os aspectos característicos do quinto estágio que acabamos de descrever. Estágio que acabamos de descrever. Ela avançou muito no processo, num clima de aceitação, situando-se a uma distância considerável do segundo estágio. Espero que esse exemplo tenha indicado a forma como um indivíduo, numa determinada área das significações pessoais, se torna cada vez mais maleável, mais fluente, num processo mais movimentado, na medida em que se sente aceito. Talvez o exemplo ilustre igualmente o que acredito, ou seja, que esse processo de uma maior mobilidade não é algo que possa acontecer em minutos ou horas, mas em semanas e meses. É um processo de avanço irregular, por vezes de recuo, por vezes parecendo estático quando abrange uma área maior, mas acabando por retomar sempre o seu curso. O sexto estágio. Se conseguir dar uma ideia da extensão e da natureza da maleabilidade crescente dos sentimentos, das vivências e das construções em cada estágio, podemos então passar ao estágio seguinte, que surge, a quem observa, como crucial. Vou tentar explicar o que me parecem ser suas qualidades características. Supondo que o cliente continua a ser plenamente aceito na relação terapêutica, os aspectos característicos do quinto estágio tendem a ser seguidos por um estágio muito distinto, frequentemente dramático. Caracteriza-se do seguinte modo:
Um sentimento que antes estava bloqueado, inibido na sua evolução, é experimentado agora de um modo imediato. Um sentimento flui para o seu fim pleno. Um sentimento presente é diretamente experimentado com toda a sua riqueza num plano imediato da experiência e o sentimento com toda a sua riqueza num plano imediato. Esse caráter imediato da experiência e o sentimento que constitui seu conteúdo são aceitos. Isto é algo real e não uma coisa para ser negada, temida ou combatida. Todas as asserções precedentes procuram descrever as diferentes facetas de um fenômeno que, quando ocorre, é claro e bem definido. Seria necessário recorrer a exemplos gravados para comunicar plenamente essa qualidade, mas tentarei dar um exemplo sem recorrer às gravações. Um extrato bastante longo tirado da 80ª entrevista com um rapaz talvez nos possa dar uma ideia da forma como um cliente chega ao 6º estágio. Exemplo. Podia mesmo acontecer que eu tivesse uma espécie de ternura em relação a mim próprio. No entanto, como seria eu capaz de ser terno, de me preocupar comigo mesmo, pois somos uma mesma e única coisa? Acontecer que eu tivesse uma espécie de ternura em relação a mim próprio. No entanto, como seria eu capaz de ser terno, de me preocupar comigo mesmo, pois somos uma mesma e única coisa? Contudo, sinto isso claramente. Sabe, é como quem cuida de uma criança. Você quer lhe dar isso e aquilo. Posso compreender isso quando se trata de outra pessoa. Mas nunca o poderia ver para mim próprio, que eu pudesse agir assim para comigo. Será possível que eu queira agora tomar realmente conta de mim e que isso seja o principal objetivo da minha vida? Isto quer dizer que eu teria de abordar o mundo como se eu fosse o guardião do bem mais precioso e mais ambicionado, que este eu estaria entre esse eu precioso de que eu quero cuidar e o mundo todo. É quase como se eu me amasse a mim mesmo, entende? Isso é estranho. Mas é verdade. O terapeuta. Isso parece ser um conceito estranho e difícil de compreender. Poderia significar: eu enfrentaria o mundo como se uma parte essencial da minha responsabilidade fosse cuidar desse indivíduo precioso que eu sou, que eu amo. O cliente. Com quem eu me preocupo. De quem eu me sinto tão próximo. Ora, aqui está mais uma coisa estranha. O terapeuta. Isso só parece esquisito. O cliente. Sim. E vai mesmo mais longe. A ideia de me amar a mim próprio e de me preocupar. Seria uma coisa muito bonita. Muito bonita. A gravação ajudaria a ver que se trata de um sentimento que ele nunca tinha sido capaz de deixar correr nele e que era sentido nesse momento de forma imediata. É um sentimento que evolui para o seu fim pleno, sem inibições. É experimentando com aceitação, sem qualquer tentativa para desviá-lo ou para negá-lo. A experiência é vivida subjetivamente e não como objeto de um sentimento. O cliente, nas suas palavras, pode se afastar o suficiente da sensação a ponto de sentir sobre ela, como no exemplo anterior. No entanto, a gravação mostra bem o caráter periférico dessas palavras em relação à experiência que está fazendo consigo e na qual está vivendo. A melhor expressão desse fato em suas palavras é: ora, aqui está mais uma coisa estranha. O eu como objeto tende a desaparecer. O eu, nesse momento, é esse sentimento, fazendo consigo e na qual está vivendo. A melhor expressão desse fato em suas palavras é: ora, aqui está mais uma coisa estranha. O eu como objeto tende a desaparecer. O eu, nesse momento, é esse sentimento. Ele existe no momento, com uma consciência de si reduzida, mas principalmente com uma consciência reflexiva, como Sartre a designa. O eu é, subjetivamente, no momento existencial. Não é alguma coisa que se percebe. A vivência, nesse estágio, assume a qualidade de um processo. Real exemplo. Um cliente, um homem que se aproxima desse estágio, diz que se sente receoso a propósito da fonte de um grande número de pensamentos secretos. E prossegue. Os pensamentos mais próximos da superfície são borboletas. Por baixo há uma corrente mais profunda. Sinto-me muito afastado dela. A corrente mais profunda é como um grande cardume que se desloca debaixo d'água.
Eu vejo os peixes que surgem na superfície, e estou sentado com a minha linha de pesca numa mão, com um anzol na ponta tentando encontrar algo melhor do que esse anzol, melhor ainda, uma forma de mergulhar nessa corrente. É uma coisa que me mete medo. Vem-me à cabeça a ideia de que quero ser eu próprio um peixe. O terapeuta quer mergulhar na corrente e deixar-se levar. Embora o cliente não esteja vivenciando ainda plenamente a evolução no interior de um processo e, portanto, não possa servir completamente de ilustração desse sexto estágio do contínuo, ele o prevê de uma maneira tão clara que sua descrição revela o sentido profundo desse estágio. Uma outra característica desse estágio do processo é a maleabilidade fisiológica que o acompanha. Os olhos úmidos, as lágrimas, os suspiros, o relaxamento muscular são frequentemente evidentes. Há muitas vezes outros sintomas fisiológicos concomitantes. Proporei de bom grado a hipótese de que nessas ocasiões, tendo meios para observar, descobriríamos uma melhoria da circulação e da condutividade dos impulsos nervosos. Pode indicar-se um exemplo da natureza primitiva de algumas dessas sensações através da seguinte passagem. Exemplo. O cliente, um rapaz, exprimir o desejo de que seus pais morressem ou desaparecessem. É um pouco como se eu quisesse vê-los desaparecer, como se desejasse que eles nunca tivessem existido. E tenho de tal maneira vergonha, desejasse que eles nunca tivessem existido. E tenho de tal maneira vergonha de mim próprio que quando eles me chamam eu vou logo. A sua presença é ainda muito forte. Não sei. É qualquer coisa de visceral, quase que posso sentir isso dentro de mim, o terapeuta. Eles realmente prendem-no pelo cordão umbilical. O cliente. É engraçado como é real o que sinto. É como uma sensação de queimadura, mais ou menos, e quando eles dizem alguma coisa que me deixa ansioso, sinto isso exatamente. Aqui. Nunca pensei nisso assim. O terapeuta. Tudo se passa como se, quando há uma perturbação nas relações entre vocês, tivesse precisamente a impressão de uma tensão no umbigo. O cliente. Sim, é como se fosse aqui. E é tão difícil definir o que sinto aqui. Nesse caso, o indivíduo está vivendo subjetivamente no sentimento da dependência em relação aos seus pais. Todavia, seria bastante inexato afirmar que ele se apercebe desse sentimento. Está nele, experimentando-o como uma tensão no seu cordão umbilical. Nessa fase, a comunicação interior é livre e relativamente pouco bloqueada. Creio que isto é perfeitamente ilustrado com os exemplos citados. De fato, como cada um desses exemplos mostra, o momento crucial é um momento de integração, no qual a comunicação entre os diferentes focos internos já não é necessária porque se tornou una. A incongruência entre a experiência e a consciência é vivamente experimentada no momento mesmo em que desaparece no interior da congruência. O construto pessoal correspondente dissolve-se no momento dessa experiência e o cliente sente-se separado do seu quadro de referência anterior estável. Julgo que essas duas características se tornarão claras por meio do exemplo seguinte. Determinado rapaz tinha sentido dificuldade em precisar um certo sentimento desconhecido. Aquilo que eu sinto é quase exatamente a minha vida tal como eu a vivia, tal como eu havia dominada pelo terror de qualquer coisa. Conta como suas atividades profissionais lhe deram uma certa segurança e um pequeno mundo em que eu estaria seguro, entende? E pela mesma razão. É como se eu o deixasse infiltrar-se, mas ligo também a você e às minhas relações consigo e o que eu sinto é o medo de deixá-lo escapar. Permita-me que o conserve. Tenho uma verdadeira necessidade disso. Eu fico tão só e tão atemorizado sem isso. O terapeuta. Deixe que me agarre a isso porque senão ficaria com um medo terrível. É uma espécie de súplica, não é? O cliente. Sim, é isso. Não quer fazer isso por mim, mais ou menos. Oh, isso é terrível. Quem? Eu. Implorar. É uma emoção que eu nunca senti com grande clareza, alguma coisa que nunca foi. Sinto-me tão confuso. Primeiro, é uma coisa tão extraordinária ter estas coisas novas surgindo diante de mim. Isso me espanta sempre,
E há esse mesmo sentimento de receio perante tudo o que se encontra em mim. Eu não me conheço. Aqui está uma coisa que nunca percebera, de que não tinha a menor suspeita a haver uma coisa que eu queria ou uma maneira de ser que eu desejava. Temos aqui uma tomada de consciência completa da sua súplica e um reconhecimento claro da discrepância entre a sua experiência e o conceito que fazia de si mesmo. Contudo, essa vivência da discrepância existe no próprio momento em que desaparece. Daqui em diante ele é uma pessoa que tem o sentimento de suplicar, como tem muitos outros. Nesse momento, essa descoberta dissolve os seus construtos pessoais e anteriores e ele sente-se liberto do mundo onde até então viverá uma sensação ao mesmo tempo maravilhosa e temível. O momento da vivência integral torna-se uma referência clara e definida. Os exemplos dados parecem indicar que o cliente não tem uma consciência muito nítida do que lhe aconteceu durante esses momentos. Contudo, isso não parece ser demasiado importante porque esse acontecimento é uma entidade, uma referência, a que se pode voltar sempre, se necessário, para explorá-lo mais profundamente. Não se pode provar que os sentimentos de suplicar, ou de me amar a mim mesmo, que figuram nesses exemplos, sejam exatamente como descritos. São, no entanto, sólidos pontos de referência a que o cliente pode voltar, até ter adquirido um conhecimento satisfatório da sua própria natureza. Talvez eles constituam um acontecimento fisiológico bem definido, um substrato da vida consciente a que o cliente pode regressar para novas investigações. Gendwin chamou-me a atenção para a qualidade significativa da vivência como ponto de referência. Ele está tentando construir uma extensão da sua teoria psicológica a partir desta base. A diferenciação da vivência é clara e fundamental. Como cada um desses momentos é um ponto de referência, uma entidade específica, não se pode confundir com qualquer outro. O processo de diferenciação nítida constrói-se sobre ele e em referência a ele. Nessa fase, já não há problemas, exteriores ou interiores. O cliente está vivendo subjetivamente uma fase do seu problema. Este não é um objeto. Parece-me evidente que em todos os exemplos dados seria grosseiramente inexato dizer que o cliente se apercebe do seu problema como interior ou que o está discutindo como um problema interior. Carecemos de uma forma de indicar que ele ultrapassou essa fase e que está, como é evidente, muito longe de perceber seu problema como exterior. A melhor descrição parece ser afirmar que ele não percebe o seu problema nem o põe em discussão. Vive simplesmente uma parcela do problema, conhecendo-o e aceitando. Demorei-me longamente na definição do sexto estágio do processo contínuo porque o julgo particularmente importante. Observei que esses momentos da vivência imediata, integral, assumida, são de alguma maneira irreversíveis. Para retomar o conteúdo dos meus exemplos, o que observei e o que ponho como hipótese é que, com estes clientes, todas as vezes que ocorrer uma nova experiência desse gênero, ela será conscientemente reconhecida por aquilo que é, conforme os casos, uma terna solicitude para consigo mesmo, um cordão umbilical que faz dele uma parte dos seus pais, ou a dependência de um rapazinho que implora. Pode-se notar de passagem que, uma vez que a experiência se tornou plenamente consciente e aceita, ela pode ser enfrentada com eficácia, como qualquer outra situação real. O sétimo estágio. Nas áreas em que se atingiu o sexto estágio, já não é tão necessário que o cliente se sinta plenamente aceito pelo terapeuta, embora isso ainda pareça ser de grande ajuda. No entanto, devido à tendência do sexto estágio para ser irreversível, o cliente parece alcançar muitas vezes o sétimo e último, sinta plenamente aceito pelo terapeuta, embora isso ainda pareça ser de grande ajuda. No entanto, devido à tendência do sexto estágio para ser irreversível, o cliente parece alcançar muitas vezes o sétimo e último estágio sem ter uma grande necessidade da ajuda do terapeuta. Esse estágio ocorre tanto fora da relação terapêutica como dentro dela, e é muitas vezes relatada mais do que vivenciada no decurso da sessão terapêutica. Vou procurar descrever algumas das suas características. Como as julgo ter observado? São experimentados novos sentimentos de modo imediato e com uma riqueza de detalhes, tanto na relação terapêutica como fora dela. A experiência de tais sentimentos é utilizada como um claro ponto de referência.
Cliente procura com absoluta consciência utilizar esses pontos de referência para saber de uma forma mais clara e mais diferenciada quem é, o que deseja e quais são as suas atitudes. Isto é verdade mesmo que os seus sentimentos sejam desagradáveis ou provoquem temor. Há um sentido crescente e continuado de aceitação pessoal desses sentimentos em mudança e uma confiança sólida na sua própria evolução. Essa confiança não assenta primariamente nos processos conscientes que ocorrem, mas antes na totalidade do processo organísmico. Um cliente descreve a forma que para ele reveste a experiência característica de sexto estágio, utilizando termos característicos do sétimo. Em terapia, aqui, o que contava era sentar-me e dizer: é este o meu problema, e andar à volta disso durante um tempo até que qualquer coisa venha à superfície através de um crescendo emocional, e a coisa está resolvida parece diferente. Mesmo nessa altura não sou capaz de dizer precisamente o que se passou. Eu expunha qualquer coisa, agitava-a, dava voltas. Depois, tudo ia melhor. É um pouco frustrante porque gostaria de saber exatamente o que está se passando. É engraçado, porque sinto que, no fundo, não fiz grande coisa para isso. A única parte ativa que tomei consistiu em estar alerta e em agarrar uma ideia quando ela passava. É uma espécie de sentimento como: bem, o que é que eu vou fazer agora, uma vez que já vi o que acontece, ponto. Não se tem mão nisso, pode-se falar e deixar correr. E, aparentemente, é tudo. No entanto, isso me deixa com uma sensação de insatisfação, com a sensação de não ter feito nada. Aparentemente, é tudo. No entanto, isso me deixa com uma sensação de insatisfação, com a sensação de não ter feito nada. Isso fez-se sem o meu conhecimento e sem o meu acordo. O fato é que não estou seguro da qualidade do reajustamento porque não consegui vê-lo ou verificá-lo. Tudo o que posso fazer é observar os fatos, verificar que olho para as coisas de um modo diferente, que sinto menos ansiedade, que estou muito mais ativo. Em geral, tudo vai melhor. Sinto-me muito feliz com o caminho que as coisas tomaram. Mas tenho a impressão de ser um espectador. Um pouco mais tarde, continuando a aceitar, embora contrariado, o processo que nele se opera, acrescenta: parece-me que trabalho melhor quando conscientemente tenho apenas fatos à minha frente e deixo a sua análise prosseguir por si, sem me prestar qualquer atenção. A vivência imediata perdeu quase completamente os seus aspectos determinados e torna-se a vivência de um processo, ou seja, a situação é vivenciada e interpretada na sua novidade e não como passado. O exemplo dado no sexto estágio sugere a qualidade que tento descrever. Um outro exemplo, tomado numa área bem determinada, nos é dado por outro cliente, no decurso de uma entrevista de acompanhamento em que ele descreve as diferentes qualidades que seu trabalho criativo adotou. Habitualmente tentava ser ordenado. Começa-se pelo princípio e avança-se com regularidade até o fim. Agora tem consciência de que o seu processo interior é diferente. Quando trabalha uma ideia, esta se revela totalmente, tal como a imagem latente que aparece quando se revela uma fotografia. Não há um ponto de partida para chegar a um outro ponto, mas espalha-se por toda a superfície. De início, tudo o que se vê é um vago contorno e pergunta-se o que será que vai aparecer, e então, gradualmente, uma coisa se encaixa aqui, outra ali, de repente, tudo se torna claro. É óbvio que ele não passou simplesmente a acreditar no processo, mas que o experimenta como ele é e não em termos de coisa passada. O eu torna-se cada vez mais simplesmente a consciência subjetiva e reflexiva da experiência. O eu surge cada vez menos frequentemente como um objeto percebido e muito mais frequentemente como alguma coisa sentida em processo e na qual se confia. Vou buscar um exemplo na entrevista mencionada anteriormente. Nesta entrevista, o cliente, porque está relatando a sua experiência depois do tratamento, toma novamente consciência de si como objeto, mas é evidente que isso não representa a qualidade da sua experiência do dia a dia. Após ter relatado um grande número de transformações, diz: realmente, não tinha relacionado essas coisas com o tratamento até hoje à tarde. Puxa! Talvez algo tenha acontecido. Porque a partir de então minha vida tem sido diferente. Meu rendimento cresceu. Minha confiança aumentou.
Vi-me metido em situações que antes teria evitado, e, por outro lado, tornei-me menos audacioso em situações onde antes me mostrava atrevido. Fica bem claro que só posteriormente ele se deu conta do que fora o seu eu. Os construtos pessoais são provisoriamente reformulados, a fim de serem revalidados pela experiência em curso, mas, mesmo então, se mantêm maleáveis. Um cliente descreve o modo como um construto se modificou no intervalo entre entrevistas, perto do fim da terapia. Não sei o que é que, mas sinto-me absolutamente diferente no que diz respeito às minhas recordações da infância, e uma parte da hostilidade para com minha mãe e para com meu pai se evaporou. Substituí o ressentimento que senti em relação a eles pela aceitação do fato de que houve um grande número de coisas inconvenientes que me fizeram. Mas, sobretudo, descobri com intensa alegria a ideia agora que me apercebi do que não está certo de que eu posso fazer algo a respeito, corrigindo os erros deles. Nesse caso, a maneira como o indivíduo constrói sua experiência com os pais foi profundamente alterada. Citarei um outro exemplo, extraído de uma entrevista com um cliente que sempre sentiu que devia agradar às pessoas. Eu vejo agora. Como seria que não tem importância nenhuma o fato de não lhe agradar? Quer lhe agrade, quer não, a coisa não tem para mim qualquer importância. Se eu pudesse dizer essas coisas às pessoas, entende? A ideia de dizer qualquer coisa espontaneamente, sem se preocupar se isso agrada ou não. Oh, meu Deus, dizer praticamente tudo. Mas isso é verdade, percebe? E um pouco mais tarde interroga-se a si mesmo com incredulidade. Quer dizer que, se eu pudesse ser realmente aquilo que tenho vontade de ser, tudo estaria certo. Ele está lutando para reconstruir alguns dos aspectos fundamentais da sua experiência. A comunicação interior é clara, com sentimentos e símbolos bem combinados e com termos novos para sentimentos novos. A experiência de uma efetiva escolha de novas maneiras de ser. Uma vez que todos os elementos da experiência estão disponíveis para a consciência, a escolha torna-se real e efetiva. Vejamos o caso de um cliente que acaba de se dar conta disso. Estou tentando encontrar uma maneira de falar que seja uma forma de escapar ao meu terror de tomar a palavra. Pensar em voz alta talvez seja a maneira de consegui-lo. Mas eu tenho tantos pensamentos que apenas poderia fazer isso até um certo ponto. Mas talvez pudesse deixar que as minhas palavras fossem uma expressão dos meus pensamentos reais, em vez de tentar aplicar frases já feitas a cada situação. Aqui, o indivíduo começa a sentir a possibilidade de uma escolha efetiva. Um outro cliente começa a contar uma discussão que tivera com a mulher. Eu não estava assim tão zangado comigo. Não me irritei muito comigo. Compreendi que estava reagindo como uma criança, e de alguma maneira, foi exatamente isso que decidi fazer. Não é fácil encontrar exemplos que ilustrem esse sétimo estágio, porque é relativamente pequeno o número de clientes que atinge plenamente esse ponto. Vou tentar resumir de uma maneira breve as qualidades desse ponto final do contínuo. Quando o indivíduo atingiu, no seu processo de transformação, o sétimo estágio, encontramo-nos a nós mesmos englobados numa nova dimensão. O cliente integrou nesse momento a noção de movimento, de fluxo, de mudança, em todos os aspectos da sua vida psicológica, e isso torna-se a sua principal característica. Ele vive no interior dos seus sentimentos, conhecendo-os com uma confiança fundamental neles e aceitando-os. Os modos como constrói a sua experiência estão em permanente alteração e seus construtos pessoais modificam-se devido a cada novo acontecimento vivido. A natureza da sua experiência é a de um processo. Sentindo a novidade de cada situação e interpretando-a de uma maneira nova, recorrendo aos termos do passado apenas na medida em que o novo é idêntico ao passado. Vive a experiência de um modo imediato, sabendo ao mesmo tempo que está vivenciando. Ele aprecia a exatidão na diferenciação dos sentimentos e das significações pessoais da sua experiência. A comunicação interior dos diferentes aspectos de si mesmo é livre e sem bloqueios. Comunica-se livremente nas relações com os outros, e estas relações não são estereotipadas, mas de pessoa a pessoa. Tem consciência de si mesmo, mas não como de um objeto. É antes uma consciência reflexiva, uma vida subjetiva da sua pessoa em movimento. Percebe-se responsável pelos seus problemas. Sente-se
Além disso, plenamente responsável em relação à sua vida em todos os seus aspectos em movimento. Vive plenamente em si mesmo como um processo em permanente mudança. Alguns problemas referentes a esse processo contínuo. Tentemos antecipar alguns problemas que se poderiam levantar a propósito do processo que procurei descrever. Será este o único processo através do qual a personalidade se modifica, ou será apenas uma entre várias modalidades de mudanças? Ignoro. Talvez existam diferentes tipos de processos de modificação da personalidade. Apenas quis especificar que me parece ser este o processo que se desencadeia quando o indivíduo faz experiência de ser plenamente aceito. Aplicar-se-á isso a todas as psicoterapias, ou esse processo apenas se verifica numa determinada orientação psicoterapêutica? Não podemos responder a essa questão enquanto não tivermos mais gravações de terapias segundo outras orientações. No entanto, a minha opinião é de que talvez as abordagens terapêuticas que acentuam bastante os aspectos cognitivos e menos os aspectos emocionais da experiência possam provocar um processo de mudança completamente diferente. Concordarão todos que se trata de um processo de mudança desejável, orientado para direções válidas? Não creio. Julgo que certas pessoas não dão valor à fluidez. Este é um dos juízos de valor social que os indivíduos e as culturas terão de fazer. O processo de mudança pode ser facilmente evitado pela redução ou pela eliminação das relações em que o indivíduo seja plenamente aceito como é. Será rápida a mudança nesse contínuo. Minha observação leva-me a afirmar exatamente o contrário. Minha interpretação do estudo de Kirtner, que pode ser um tanto diferente da sua, é que um cliente pode iniciar um tratamento próximo do segundo estágio e terminá-lo por volta do quarto, ficando tanto o cliente como o terapeuta absolutamente satisfeitos com os progressos substanciais que foram atingidos. Sua, é que um cliente pode iniciar um tratamento próximo do segundo estágio e terminá-lo por volta do quarto, ficando tanto o cliente como o terapeuta absolutamente satisfeitos com os progressos substanciais que foram atingidos. Ocorre muito raramente, se é que ocorre alguma vez, que um cliente característico do primeiro estágio chegue a um ponto em que apresente as características do sétimo estágio. Se isso acontecer, serão necessários alguns anos. Estarão os aspectos descritos agrupados adequadamente em cada estágio. Tenho certeza de ter cometido muitos erros na maneira como agrupei minhas observações. Também me pergunto quais os elementos importantes que foram omitidos. Não se poderiam descrever os diversos elementos desse contínuo de uma forma mais sucinta. A todas essas questões, no entanto, poderá ser dada uma resposta empírica, se a hipótese que proponho tiver algum mérito aos olhos de um certo número de pesquisadores. Resumo. Tentei esboçar em traços largos, e de uma maneira provisória, o desenrolar de um processo de modificação da personalidade que ocorre quando um cliente sente que é aceito, bem-vindo e compreendido tal qual é. Esse processo engloba várias linhas de força, a princípio separadas, mas que se tornam cada vez mais uma unidade à medida que o processo se desenrola. Esse processo implica uma maleabilidade crescente de sentimentos. No extremo inferior do contínuo eles são descritos como longínquos, impessoais e não presentes. Posteriormente são descritos como objetos presentes e em certa medida reivindicados pelo indivíduo. A seguir são expressos como sentimentos pessoais em termos mais próximos da sua experiência imediata. Num grau ainda mais elevado da escala são experimentados e expressos como imediatamente presentes, com um receio decrescente desse processo. Nesse ponto, mesmo os sentimentos que foram anteriormente rejeitados da consciência começam a surgir, são experimentados e cada vez mais reconhecidos pelo indivíduo como seus. No ponto superior do contínuo, no interior do processo da experiência, um incessante fluxo de sentimentos caracteriza daí em diante o indivíduo. O processo implica uma transformação das formas de vivenciar. O contínuo começa com uma fixidez na qual o indivíduo está muito afastado da sua vivência e é incapaz de extrair ou de simbolizar a sua significação implícita. A vivência é relegada para o passado, antes de poder. Contínuo começa com uma fixidez na qual o indivíduo está muito afastado da sua vivência e é incapaz de extrair ou de simbolizar a sua significação implícita. A vivência é relegada para o passado, antes de poder ser compreendida,
e o presente é interpretado em termos das significações passadas. O indivíduo passa desse afastamento em relação à sua vivência para o reconhecimento desta mesma vivência como de um processo perturbador que se desenrola dentro dele. A experiência torna-se gradualmente um ponto de referência interior mais aceito, ao qual se pode voltar para obter significações cada vez mais adequadas. Por último, o indivíduo torna-se capaz de viver livremente e de se aceitar num processo fluido de experiências, utilizando-as com segurança como a principal referência para o seu comportamento. O processo implica a passagem da incongruência à congruência. O contínuo desenrola-se a partir de um máximo de incongruência que é absolutamente desconhecido para o indivíduo, passa através de diferentes fases onde se dá um crescente reconhecimento das contradições e das discrepâncias que existem nele, para terminar numa experiência da incongruência imediatamente presente, de tal maneira que a dissolve. No extremo superior do contínuo nunca se verifica mais do que uma incongruência temporária entre a vivência e a consciência, pois o indivíduo já não tem necessidade de se defender contra os aspectos ameaçadores da sua própria experiência. O processo implica uma alteração na maneira como o indivíduo é capaz e como deseja comunicar-se num clima receptivo, implicando também uma extensão dessas capacidades. O contínuo vai de uma repugnância rica e mutável da experiência interior que se comunica facilmente quando o indivíduo deseja. O processo implica uma maleabilidade crescente dos mapas cognitivos da experiência. O cliente passa de uma experiência construída em formas rígidas, percebidas como fatos externos, para um desenvolvimento elaborado a partir de significações mais fluidas da experiência, recorrendo a construções que se modificam a cada nova experiência. Há uma alteração no relacionamento do indivíduo com seus problemas. Numa extremidade do contínuo, os problemas não são reconhecidos e não há desejo de mudança. Vai-se depois reconhecendo gradualmente que existem problemas. Num estágio mais adiantado, há o reconhecimento de que o indivíduo contribuiu para esses problemas, que eles não derivam apenas de fontes exteriores. Há um sentido crescente de autorresponsabilidade pelos problemas exteriores. Há um sentido crescente de autorresponsabilidade pelos problemas. Em seguida, há uma vivência de alguns aspectos dos problemas. A pessoa vive seus problemas subjetivamente, sentindo-se responsável pela contribuição que deu no desenvolvimento deles. Dá-se uma mudança na maneira de estabelecer relações. No início do contínuo evita as relações íntimas que lhe parecem ameaçadoras. Na outra ponta do contínuo, ele vive aberta e livremente na relação com o terapeuta e com os outros, orientando seu comportamento na relação a partir da sua experiência imediata. De um modo geral, o processo parte de um ponto de fixidez onde todos os elementos e linhas de força acima descritos são facilmente discerníveis e compreensíveis isoladamente, até o ponto culminante da terapia em que todas essas linhas de força convergem de modo a formar um todo homogêneo. Nas novas vivências imediatas que ocorrem nesses momentos, os sentimentos e os conhecimentos interpenetram-se, o eu está subjetivamente presente na experiência, a vontade é simplesmente a sequência de um equilíbrio harmonioso na direção organísmica. Assim, à medida que o processo se aproxima desse ponto, a pessoa torna-se uma unidade em movimento. O indivíduo modificou-se, mas o que parece ser mais significativo é o fato de ele ter se tornado um processo integrado de transformação.